A terceira lei é a lei da vibração, né? Nada está parado. Tudo se move, tudo vibra, né? A física newtoniana já falava muito disso, né? Do movimento dos átomos. Tudo tem uma vibração, tudo tem uma frequência, né? Todos os corpos físicos, os corpos espirituais, os corpos astrais, né? Os espiritualistas falam muito, tudo tem uma frequência, a sua frequência, a frequência que você emite, a frequência que você está lidando, que tipo de frequência você tem em contato, é o que ele chama de lei da vibração. Tudo está se movendo, né? Toda matéria, ela que a gente entende hoje, em qualquer campo da física, ela tem uma vibração. Por isso que, na verdade, tudo é criado com a primeira lei lá, que é a força da mente, né? Porque, na verdade, a matéria em si... Energia vibrando. É energia vibrando. Então, nós somos átomos. Átomos, vibrando próximo do lado do outro ali. Na física newtoniana, isso é muito simples de explicar. Você tem o átomo e os elétrons que vão se conectando e eles estão sempre em movimento. Se eles estão sempre em movimento, você tem uma vibração. Então, mesmo uma pedra... Quando você olha para a estrutura molecular dela, ela está em movimento, né? Aqui no plano material que a gente enxerga, que a gente não percebe e vê como estático. Mas tudo tem a composição, enquanto matéria, dessa estrutura atômica que vibra. Então tudo está em movimento, tudo vibra, né? Às vezes de uma forma muito lenta, às vezes de uma forma muito grosseira, mas tudo é movimento, tudo é vibração. E essa coisa da vibração, aí você pode expandir isso para o plano espiritual de várias formas, de várias vertentes para tentar entender isso. Mas tudo se move. E essa questão da vibração, João, quando a gente fala de hertz... Hertz é vibração. É vibração. Por exemplo, hoje eu tô mal, eu tô down, eu tô com a, né, por isso que ele fala, hoje eu tô lá embaixo, né? Como eu vou medir essa vibração? Através de frequência. A unidade de medir frequência é hertz. Existe, né, até uma tabela de emoção, né? Quando você está com uma vibração mais alta, você está mais próxima de Deus. Isso. E mais baixa, você está mais distante, você está mais denso. Então, essa vibração, ela é uma forma de você medir este movimento. Então, tudo está em movimento. Às vezes muito lento, que é o que eu falei do exemplo de uma rocha. Você passa lá hoje, ela está de um jeito. Daqui 50 anos parece que ela está igual, mas em 1000 ela mudou. Mas tem o efeito do vento. Tem uma vibração acontecendo, nada está parado, né? Tudo é energia em vibração. Então a terceira lei fala muito sobre isso, né? Muito bem. A quarta lei, ela fala da polaridade, né? Tudo é duplo, tudo tem dois polos, negativo e positivo, yin e yang, né? Se a gente for lembrar da forma como isso se associa, tem várias formas, né? Tudo tem o seu oposto. Luz e sombra convivem o tempo todo. Ninguém é só luz, né? A minha parte sombra, a sombra que eu emito, ela faz parte desta luz que eu estou emitindo, né? Amor e ódio convivem da mesma forma. Uma forma de você entender essa lei da polaridade é assim. Quando um casal se conhece, que ele se ama muito intensamente, muito rápido, em pouco tempo depois ele pode estar se odiando mortalmente. Porque você tem uma polaridade que fala lá da vibração, que fala lá do mental. Então a gente vai voltando lá para a primeira lei. E por isso que é importante a gente entender as 7 leis do universo para a gente começar a reger a nossa própria vida, né? Sim, porque daí quando você começa a entender a sua natureza, então tudo, o calor e frio é a mesma coisa, só que em pontos diferentes da escala. Amor e ódio é a mesma coisa, mas em pontos diferentes. Então a lei da polaridade fala muito disso. As coisas são muito parecidas, mas numa escala elas estão só em lados diferentes. Por isso que a ideia do caminho do meio é muito importante, que o budismo trabalha muito isso. O taoísmo, o taoísmo, né? De você não deixar que essa polaridade puxe você para um lado ou para o outro. Então existem paradoxos, diferenças, que à medida que a gente vai entendendo, a gente vai conciliando. A lei da polaridade também é importante porque ela vai falar das verdades, né? O que é verdadeiro? Sendo que tudo é hoje muito de uma perspectiva, né? A minha verdade ou a sua verdade, né? É o caminho do meio. Às vezes, questões tão opostas, elas são a mesma frequência, mas em direções diferentes. Então, se perceber neste movimento e procurar
linha entre os extremos é uma chave importante para você conseguir entender como é que as coisas vão se Seria assim, mais ou menos como lidar com a emoção, né? Eu não posso estar muito eufórica para determinado assunto, eu tenho que me manter equilibrada, sempre buscando o equilíbrio, ou demasiadamente triste ou demasiadamente depressiva, né? Quando você vê que essas polaridades elas estão descompensadas, né? Por isso que é importante o caminho do meio, para você refletir, não, alguma coisa está descompensado. Então, voltar ao caminho do meio. Né? E aí tem uns outros pontos nisso que você falou que é bem legal, que é assim, às vezes a pessoa está num momento de vibração muito alta, ela está muito feliz e ela começa, alguma coisa vai dar errado. Amanhã vai dar ruim. Amanhã vai dar ruim, porque hoje eu tô feliz hoje, então amanhã eu vou que é a tá mal. compensação, né? É a compensação. Então, não necessariamente porque você está bem hoje, amanhã você está mal. Você tem que trabalhar para se manter nesta polaridade, mas entender que tem esse distanciamento, que é a mesma coisa numa frequência, numa polaridade diferente, é importante para que você vá conseguindo se equilibrar. E é importante falar também, né, João, que a questão da frequência, quando a gente fala que está próxima de Deus, não é que você está numa euforia desregrada, é que você está num estado de flow, de vibração, estado no fluxo. Isso, no fluxo, num bem-estar. Quando você se sente num bem-estar, aí você encontrou o caminho do meio, porque aí nada te abala tanto a ponto de deixar totalmente depressivo, muito down, muito lá embaixo, e nada também te deixa numa euforia descontrolada, né? Isso. E aí você encontrou o caminho do meio para você conseguir viver num equilíbrio.